Oi, gente, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, que a gente estava verificando, a escola está verificando uma forma de poder gravar as aulas, hoje foi possível, então vamos dar continuidade ao conteúdo de vocês de banho e tosa. Como eu falei no áudio que eu mandei para vocês anteriormente, primeiro a gente tem que saber a parte da pele, da pelagem do animal. Então, sabendo aquela parte, lembra que eu falei, 40% do seu serviço já está aí em andamento. Agora é só praticamente prática e algumas noções básicas da teoria sobre as funções, o que vocês vão fazer dentro do banho e tosa. Primeira coisa, antes da gente entrar na parte de banho, para vocês entenderem, tem que entender que antes do banho tem o serviço de corte de unha e limpeza de ouvido. O corte de unha ele serve para controle adequado da andura do animal. Se você deixar o animal muito tempo com a unha grande, provavelmente ele vai ter problemas aí no caminhar dele. E se você cortar muito precoce, provavelmente esse animal vai andar com a pata, com o cotovelo para fora. Se o seu animal, principalmente Shih Tzu, que são os que têm grandes problemas aí na andura, tiver as patas para fora, provavelmente eles cortaram a unha muito pequeno e não cortaram da maneira correta. Então aí conforme o crescimento, para facilitar ele não sentir muita dor, ele começa a andar dessa forma. Então por isso que começa a comprometer a estrutura óssea desse animal. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é o controle. E depois é que ele vai evitar lesões, fissura, porque se tiver muito grande o animal ele vai tentar morder para poder, porque incomoda ele, ou ele mesmo pode coçar o olho e acabar perfurando o canal ocular. Então por isso que a gente tem sempre que manter o corte de unha. Algumas exceções, animais que eles já lixam a própria unha na pedra ou no piso, se você não tem aí quintal na sua casa. Então, nesse caso, você não precisa. Mas se o animal não tem essa prática, você tem que cortar aí com frequência de pelo menos a cada 15 dias cortar essa unha. Outra coisa de cortar a unha. O animal ele tem uma veia, igual a gente também tem. Então, vocês têm que saber cortar conforme corretamente para que não haja também uma lesão nessa área. Então, unhas, você quer cortar seu cachorro em casa, cortar a unha do seu animal, agora que a gente está em época de pandemia, não pode levar para o banho e tosa, a primeira coisa que vocês têm que ver, se for unha branca, você vai ver que no comecinho da unha desse animal é mais rosadinha. Então você tem que cortar depois desse rosado, vai ter só a parte branca, você tem que deixar um pouco do branco. Se você cortar próximo a esse rosado, provavelmente a unha irá sangrar. E aí se você não tiver uma pomada cicatrizante ou estanca sangue, provavelmente esse animal vai, dependendo da raça dele, ele vai ter aí um sangramento muito intenso. Unhas pretas, que é o grande vilão da história, que a gente não consegue ver a veia. Como que a gente vai fazer? Quando vocês tiverem a aula prática, vocês vão ter mais essa visão, mas normalmente a gente joga a pata do animal para trás, você vai ver que ali na unha tem um oco. Aquele oco significa que não tem veia. Então você vai cortar só a pontinha. Como que se corta? Você tem que cortar com o alicate próprio de cachorro. Não adianta cortar com cortador de unha nosso mesmo, que você vai acabar lesionando esse animal. Lembra que na outra aula eu falei para vocês que tem que ter 2 tipos de cortador. Então se você tem gato, por exemplo, o cortador de unha de cachorro não vai servir, você pode lesionar a unha. Ou se você tiver roedores, pior ainda, porque como é uma unha muito mole, o cortador grande ele acaba afetando aí, não cortando corretamente a unha desses animais. Cortando a unha do animal, a gente vem para a limpeza do canal auditivo. Eu também falei no próprio texto, tá explicando aí nos equipamentos, que tem o pó de ouvido. Existe aí uma briga entre os veterinários que o ideal é tirar aquele pelo dentro do ouvido do animal. Tem veterinários que concordam, tem veterinários que não concordam porque diz que o pelo é uma proteção. Sim, pelo é uma proteção, então aquele pelo lá não está sem motivo. A gente tem que pensar que por mais que o animal seja aí um ente da família, ele continua sendo animal, então ele é uma proteção para ele. Porém, se você acostumou o seu animal a tirar aquele pelo, então você vai ter que tirar sempre. Por quê? Pensa que o animal é igual a gente, eles têm organismo. Então, uma vez que você tira o pelo do ouvido ou o pelo de qualquer outra parte do animal, o que o organismo entende? Entende que o animal está sem proteção. Então, ele vai gerar aí uma pelagem em dobro naquele local. Então ele vai sobrecarregar. Então se você sempre tirou, então você vai ter que tirar a vida inteira. Agora se você nunca tirou aquele pelo, recomendo não retirar.
O que pode fazer? Se estiver incomodando muito o animal, principalmente quem tem poodle, que eles molham muito essa parte e tem pelo em excesso, você pode aparar com a tesoura, mas tirar totalmente não é indicado. E depois, tirando ou não tirando esse pelo, a gente vem para a limpeza. Limpeza, a gente pode fazer com limpa-orelhas. Se você tem um banho tosa, você vai trabalhar com produtos e aquela determinada marca, ela vai ter o limpa-orelha, que nada mais é que o álcool de cereais. Mas se você, por exemplo, muita gente pergunta, se não tiver o limpa-orelha, acontece, você não, às vezes não tem em casa, o que pode utilizar? Você pode usar o álcool 70, que é aquele que você está usando hoje, então acredito que em casa aí um monte de gente tem em excesso, então você pode limpar com esse álcool 70, você pode limpar com soro fisiológico, então tem N produtos que você pode usar que vai fazer essa limpeza. Fazendo a limpeza desse animal, da orelha do animal, é a hora que vocês vão colocar o outro algodão, que é para tampar o ouvido para que evite que o animal entre água dentro do ouvido desse animal. É um outro tipo de algodão, até cheguei a falar na outra aula, mas só para relembrar. Ou você vai usar o hidrófugo, ou você vai usar o ortopédico, porque eles têm os cereais, então ele evita que a água penetre com mais facilidade, diferente do algodão comum. Mas se você não tiver, pode usar o algodão comum. Porém, mesmo com o algodão, você tem que ter uma atenção para não molhar o ouvido do animal, o canal. Por quê? Porque aí vai ocasionar o grande problema de vários cachorros, que é a otite, que é a inflamação aí do canal auditivo. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quem dá banho em casa. A maioria dos animais que tomam banho em casa, eles têm problema, tem otite. Porque você não controla, você não tampa o animal e coloca ele debaixo do chuveiro. Fazendo esse serviço, agora sim a gente vai entrar no banho. O que é o banho? O banho não é somente o banho tem 3 fases, que é a preparação, que vai entrar o corte de unha e a limpeza do ouvido, a lavagem, que é a parte do banho, e a secagem. Tudo isso é banho. Não é somente a parte só você colocar um animal na água. Então, dentro do banho tosa, tanto que eu expliquei para vocês a função do banhista, isso aqui tudo vocês precisam fazer. E quando vocês saírem formados do auxiliar, que é uma área que vocês podem trabalhar, vocês podem entrar como banhista. Então, tudo isso vocês têm que fazer. Dentro dessas três regrinhas que vocês têm que seguir, tem as fases. Vocês têm que entender assim, dependendo do animal que você leva, da raça, da espécie do animal, ele tem fases que pode ou não tomar banho. Por exemplo, eu até falei para vocês nas raças que eu estava explicando, diferenciando pelagem. Por exemplo, pelagem dupla, que é o caso do Golden. Ele não pode tomar banho com frequência. Então, no mínimo, 15 dias. Menos que isso, você vai afetar a pelagem desse animal, a pele desse animal. Lembrando que, voltando a falar, ele não é gente, ele não é humano, ele é um animal. Então, tudo em excesso ou em escassez faz mal para o animal. Então, excesso de banho faz mal. O certo seria qualquer tipo de cachorro, por exemplo, falando de cachorro, ele tomar banho em 15 dias. Animais que tomam banho uma vez por semana, provavelmente eles têm problema de pele. Que são os animais mais sensíveis com comida, são mais sensíveis aí com shampoos. Por quê? Porque você acostumou esse animal não ter proteção. Então, o que acontece? Tudo que tem externo vai afetar diretamente esse animal. Lógico que tem outros fatores, que é alimentação, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, que aí vocês têm em veterinária. Então, vocês precisam entender que o animal não precisa tomar banho sempre, ele não é igual a gente. Então, dependendo da raça ou espécie, você tem um mínimo aí de banho. Por exemplo, roedores, que depois a gente vai falar mais pra frente, que é os coelhos, porquinho da Índia, enfim, furão, que vai entrar nessa parte, que você precisa entender. Esses animais não precisam tomar banho com frequência. Então, uma vez a cada 6 meses, já é o ideal se você cuida muito bem desse animal. Então, para vocês verem, se vocês derem bem menos que isso, provavelmente vocês, principalmente em roedores, provavelmente você vai ocasionar aí até a morte desse animal, com banho em excesso, no caso de roedores, que eles são muito sensíveis. Então, por isso que a gente precisa entender aqui em quanto tempo você precisa dar banho nesse animal. Sabendo disso, a gente vem da parte de subpelo. O que é o subpelo? O subpelo é uma pelagem que fica embaixo do pelo. O pelo normalmente é aquela parte fina, que é a parte fininha desse animal. O subpelo normalmente ele é um pouquinho mais grossinho, lembra muito assim um bombril. Ele é bem emaranhado, ele fica dentro da pele. É como se fosse, primeiro o subpelo, depois o pelo. Alguns animais não têm subpelo. Que animais que não vão ter subpelo? Animais que são extremamente lisos. Que a gente vai ter o Yorkshire, o Shih Tzu normalmente não tem.
Tem shih tzus que tem subpelo? Tem. Mas normalmente shih tzus que tem subpelo, ele normalmente é cruzado com outra raça. Em algum momento ele foi cruzado com Lhasa ou com Maltês, eles são bem parecidos, então acontece às vezes que os canis aí, eles acabam aí cruzando de forma incorreta e vendendo esse animal de forma incorreta. Então, por isso que eles podem ter o subpelo. Mas, na teoria, Shih Tzu e Yorkshire não deveria ter subpelo. Eles têm aquele pelagem totalmente lisa. Diferente do Lhasa. O Lhasa não. O Lhasa, que é o que tem o focinho para fora, lembra Shih Tzu, mas tem o focinho para fora. Ele já vai ter o subpelo. Porque ele entra na pelagem lisa, só que ele entra na lisa crespa, uma lisa mais sedosa. Então, ele vai ter o subpelo de proteção. Então, você sabendo que esse animal tem subpelo, você entende que aquele subpelo também é uma proteção. Então, ele também não vai ter que tomar banho com frequência. Por quê? Porque ele tem uma proteção. Se você tira essa proteção, você acaba aí trazendo tudo que é de externo para esse animal. Tendo subpelo também, você tem que saber que animais que têm subpelo, você terá que ter aí mais um trabalhinho. Você terá que ter um bem aquisitivo um pouco maior para manter esse animal. Por quê? Ou você terá que ter tempo, porque são animais que precisam de escovação com frequência, dependendo da pelagem desse animal, de 2 a 3 vezes ao dia você tem que escovar esse animal para evitar que esse animal tenha nó. Então, se você quer ter um animal desse, então já coloque aí no seu orçamento se compensa você ter esse animal. Alguns exemplos. Chow Chow vai entrar nesse grupo, então extremamente peludo e tem muito subpelo. Por quê? Porque o subpelo normalmente é para aquecer esse animal. Ele ia suportar temperaturas extremas, tanto extremamente quentes como extremamente frias. Então, esse animal, imagina, o Chow Chow, tem que pentear muito bem. O Golden, por exemplo, Husky siberiano, Poodle, então eles têm muito subpelo. Então, esse animal terá que secar muito bem, que eu expliquei na outra aula. Você vai ter que secar muito bem esse animal que tem subpelo e vai ter que escovar com frequência. Depois a gente vai ter aqui em todos os animais que são as glândulas perianais. As glândulas perianais é aquela que fica no ânus do animal. O que acontece? Também há uma briga, do mesmo jeito que tem no corte da limpeza do ouvido, tem uma briga. Tem veterinários que não indicam que você faça esse serviço, tem veterinários que autorizam que o banho-tosa faz. O que acontece? Todo animal vai ter essa glândula. O que ela faz? Ela é o feromônio do animal, é o cheiro desse animal. Então, é assim que eles identificam macho e fêmea, enfim. O que acontece? Por ser feromônio desse animal, o jeito dele mostrar que ele está ali, que ele é um macho, que ele é uma fêmea, então ele é extremamente importante. Então, o que acontece? Só que tem animais que isso aqui inflama. Então, ele fica com muito. E o que acontece? Normalmente, o cliente vai falar para você, tem como você estourar a glândula do meu animal? Porque tá muito... E quando estoura, isso aqui é um cheiro horrível, um cheiro de podre. O que acontece? Se você não souber fazer esse serviço muito bem, você pode ocasionar aí uma lesão muito maior nessa região. Então, o que eu indico? Se você não sabe fazer muito bem, deixe esse serviço para o veterinário. Porque qualquer lesão que ele tenha, o veterinário ele vai saber tomar aí as medidas cabíveis. Até porque essa parte aqui, por mais que no mundo real, dentro do banho-tosa, a gente faça esse serviço, em alguns banho-tosa não é nosso. Isso aqui já é veterinário. Bom, sabendo disso, aí a gente vai entrar na parte dos banhos. Que é quais banhos que tem. Eu até citei no texto para vocês, referente aos banhos, alguns, mas para vocês saberem mais assim a fundo dos banhos. Dentro do banho a gente vai ter o comum, a hidratação, antipulga, o hipoalergênicos e os dermatológicos. Vamos lá, banho comum. 80% dos banhos que vocês vão fazer vai estar nessa fase. Então, vai ser esses tipos de banhos. Banho comum nada mais é, você vai usar, lembra que eu falei para vocês do shampoo semana passada? Dos insumos, dos produtos? Nada mais é que você vai usar o shampoo, o neutro
E se a marca que você trabalhar, vai ter o pré-lavagem. Mas lembra que eu expliquei que vai depender da marca. Por exemplo, a Pet Society vai ter esses dois, você precisa ter esses dois shampoos. A Ibasa você só precisa ter um porque ele é 2 em 1. Voltando a falar de preço, se você tem tendência aí, tem pretensão de abrir um pet, já coloque aqui que só o shampoo da Pet Society, só o pré-lavagem deles é R$300, um de 5 litros. Lembrando que você vai ter que ter esses dois. Na verdade, esses dois não, no banho comum você precisa ter esses dois, mas dentro do pet shop você vai ter que ter todos esses aqui. Então imagina que esses shampoos são então um valor aí que você vai ter que desembolsar a cada 15 dias. Porque isso aqui é 5 litros, ele dura em média aí 100 banhos se você usar corretamente esse shampoo. Então, o banho comum vai usar esses shampoos e o condicionador. Acabou o seu serviço. Aí vai a hora da secagem desse animal, da escovação desse animal. Mas o banho comum nada mais é que só utilizar o shampoo e o condicionador. Você não vai usar nenhum outro tipo de produto. Depois, a gente vai ter a hidratação. Expliquei também para vocês na outra aula, mas só lembrando. Hidratação. Lembrando que vocês vão ter aí que ter pelo menos 2 tipos de hidratação diferentes. O que vai entrar na hidratação? Você vai usar o shampoo também, o pré-lavagem neutro, e não vai usar o condicionador. Aí você vai ter que usar aqui só a hidratação. Só relembrando que hidratação é uma reposição de nutrientes. Então, se você colocar aí, você usar, sei lá, uma de argan, você querer usar esse de argan aí 3 meses no animal, vai chegar um ponto que esse pelo não vai ter efeito, porque você nutriu demais ele de argan e ele começou a faltar nutrientes faltou outros tipos de nutrientes. Então, uma vez por mês, vocês têm que trocar a hidratação. Funciona do mesmo jeito para mulheres que usam ou meninos que também usam hidratação. Para a gente é da mesma forma, vocês não podem usar o mesmo tipo de hidratação. Então, uma vez por mês, você tem que trocar aí o modelo de hidratação, tipo uma de argan, uma multiproteínas, enfim, uma desmaia-fio. E aí, para você obter aí sucesso do cabelo que você quer. Então, vai usar esses 2 shampoos e aqui. Depois a gente vai ter aqui o antipulga. Antipulga, não tem muito o que falar. Ele vai matar a pulga desse animal. Porém, ele não é milagroso. Ele vai servir para animais que têm pouca pulga. Então, se o cliente quiser, você tem que ter esse produto. Você tem que entender que esse produto é um remédio. Então, esse produto não vai poder ser passado na cabeça desse animal, porque ele vai ter reação alérgica. Tem algumas marcas que esse shampoo realmente resolve. E algumas marcas, ele até chega a matar o carrapato. Porém, vocês têm que entender que o carrapato é diferente de pulga. O carrapato é extremamente mais resistente. Então, por exemplo, a pulga ela vai morrer na hora. Na hora não, porque a pulga, depois, se vocês já tiverem a parte aí de parasitas, ou se vocês ainda vão ter, vocês vão entender. A pulga, ela se alimenta a cada 6 horas do animal. Então, o que vai morrer na hora é quem estiver se alimentando naquele momento. Então, daqui 6 horas começa a matar mais. O carrapato já é diferente. O carrapato, ele se alimenta também no mesmo tempo, porém, ele demora 48 horas para morrer. Então, ele vai morrer só depois de 2 dias que você usou esse produto. Nesse caso, como que a gente vai usar o antipulga? A gente vai usar o pré-lavagem neutro para tirar a sujeira, porque se tiver com sujeira, ele não vai ter o efeito. Usou o pré-lavagem neutro, é a hora que a gente vai usar o antipulga. Aí você vai deixar agir de acordo com a marca que você trabalha. Tirou, vai usar o condicionador. Pronto. Não tem muito segredo aqui no antipulga. Depois a gente vai ver aqui no hipoalergênico que eu expliquei para vocês na aula passada, que são shampoos sensíveis. Que para animal que tem pele sensível ou para filhotes. Que serve para quê? Que não tem um pH neutro, então ele não vai ter tanta química, não vai ter tanto cheiro, enfim. O hipoalergênico, como que vai funcionar? No caso de hipoalergênico, a gente vai ignorar tudo isso aqui. A gente não vai usar o pré-lavagem, o neutro, nada. A gente vai usar só ele. Vai usar ele. E aí, se o animal for pele lisa, a gente vai finalizar com o condicionador. Porque o condicionador, mesmo ele tendo aí um pouco de química, o pH dele é um pouco mais elevado, ele não tem tanto cheiro, então ele não tem o animal não tem tanta reação alérgica. Então você pode usar para fechar os poros desse animal, o hipoalergênico. Depois, estava esquecendo aqui, vou até colocar aqui embaixo e eu volto aqui depois explicando o dermatológico, que é os tonalizantes. Shampoos tonalizantes, eles servem para quê? Tonalizar a pele do animal, o pelo do animal. É igual o shampoo nosso que a gente usa lá, o tonalizante. Então vai ter o pelagem escura e o pelagem clara.
Só relembrando, que é o que é a grande dúvida de vocês, e animais que são tricolor, bicolor, que na verdade mais são 2 cores, 3 cores, como que vai fazer para passar, por exemplo, o clareador e o escurecedor? No mundo ideal, a gente tinha que utilizar na parte branca, na parte clara, o clareador e na parte escura, o escurecedor. Mas vamos pensar aí num dálmata, num pet shop que tem 60 animais. Você vai ter tempo aí de ficar pegando o escurecedor, passando pinta por pinta, e aí ficar passando clareador? A gente sabe que não. Então, dentro do banho tosa, no mundo real, o que a gente normalmente faz? A gente vai definir qual cor define mais esse animal. Se ele for mais claro, então vai passar só o clareador nele. Se ele for mais escuro, só o escurecedor. O que acontece na parte clara, por exemplo, se você passar o clareador na parte escura, normalmente aquela parte escura vai começar a ficar desbotada, ela fica sem vida. Então não é recomendado você usar isso com frequência. E o contrário é a mesma coisa. Se você usar na parte clara a cor escura, ele começa a ficar acinzentado. Então é um serviço, é um tratamento que esses serviços são. Então, vai fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, até o cliente obter o que ele quer. Aquele brilho, aquele animal parecendo aquele animal de cinema, aquele animal de comerciais. E por último, não menos importante, na verdade isso aqui é o mais importante para vocês, que é uma coisa que vocês têm que entender, que é o uso dermatológico. Esse shampoo, vocês não podem passar para o cliente. Esse shampoo que vai passar para eles são um veterinário. Lógico que dentro do banho tosa a gente sabe que a gente conhece. Dentro do banho tosa, com o tempo a gente vai conhecer quais shampoos para qual tipo de problema de pele esse animal tem, se é seborreia, se é só caspa, enfim. Então a gente sabe os shampoos que para eles vai servir para ele. Porém, o que acontece? Animais têm alergia. Então se a gente indica um shampoo dermatológico para esse animal e ele tem reação, não é aquilo que ele tem, que às vezes ele tem aquilo só, é uma segunda. Na verdade, o corpo está mostrando aquilo como se fosse uma segunda doença, na verdade, um segundo sintoma, mas aí o primeiro é outro, então você vai acabar piorando a situação da pele desse animal. Então, se você conhece algum animal, ou, por exemplo, se você não banho tosa, o animal tem algum problema de pele, e o cliente quer muito dar banho nesse animal, primeiramente a gente vai usar o hipoalergênico. Depois desse banho, você tem que indicar o cliente levar esse animal no veterinário para ele definir o shampoo que vai ser usado. Então aqui quem vai definir é o veterinário. Cada um tem um tempo diferente de molho. Normalmente vai funcionar igual o hipoalergênico. Você vai eliminar todos esses shampoos e vai usar só ele. E nesse caso, nem o condicionador você usa nesse animal. Normalmente as marcas as fórmulas que o veterinário indica, ele já indica também para shampoo e para condicionador. Só voltando em tonalizante, que eu esqueci de explicar para vocês, como vai funcionar. No tonalizante, a gente também vai usar o pré-lavagem o neutro, e aí depois a gente vem usando o tonalizante e finaliza com o condicionador. Só tirando o banho comum, todos os outros banhos são cobrados valores adicionais. Então, o banho comum, vamos chutar, por exemplo, em York, que é extremamente pequeno. Dependendo do pet shop, você vai cobrar R$25 aí para dar o banho dele, entre 25 e 35. Cada serviço dele, você pode agregar aí um valor de 20, 30 reais, cada banho diferente que você for dar. Só o dermatológico, que normalmente você vai cobrar o mesmo valor do banho comum, porque o cliente já levou o shampoo, então não tem por que você cobrar mais. Mas o restante dos banhos, todos eles vão ser acrescentados um valor a mais. Pensa numa marca grande, rede grande, qual que vocês conhecem aqui, por exemplo, aqui em Mogi. Pets. Uma hidratação da Pets pode custar até R$200 a mais do valor comum do banho. Então, para quem tem aí vontade de abrir um pet, é bom ter esses shampoos, porque você vai agregar valor, você consegue aí tirar aí um valor a mais em todos esses serviços. E, por exemplo, hidratação, normalmente você vende a hidratação, é um pacote de 30 dias. Então, toda semana que esse cachorro vir tomar banho, você vai cobrar aquele valor a mais. Então, vamos pensar em bem aquisitivo, você vai ter um valor a mais. Então, de banho a gente vai ter esses daqui. Depois, também dentro do banho, a gente vai ter alguns tipos de espécies. Vamos falar de felinos, que são os gatinhos, que são os medos do pessoal do banho tosa. Muitos não pegam gatos porque são extremamente ariscos. Mas o que vocês precisam entender, não é o gato que é arisco. Se você tem gato, a culpa é sua, como dono.
Por quê? Se você acostumar o gato que nem cachorro, tomar banho desde filhote, esse gato não vai ter problema com banho. Essa ideologia de que gato não gosta de banho é mentira. Na verdade ou você nunca deu banho nesse gato, você dá banho nele uma vez a cada 15, 2, 3 anos nesse gato, ou você não usou a água adequada. Falando de água, vocês têm que entender assim, que cachorros, a água deles tem que ser de morna para fria. Por quê? São cachorros, são animais assim que não tem tanto problema com água. Eles não gostam de água extremamente quente porque sobe muita temperatura desse animal e começa a ir fazer mal. Agora, o gato você tem que usar de morna para quente. Se você usar uma água fria no gato, esquece. Ele nunca mais vai esquecer. Ele vai pegar trauma de banho a vida inteira dele. Então, você tem que entender. Se você dá banho no seu gato, você tem que dar banho assim. Ah, mas tem gente igual tem a Luz fala, mas eu sempre dei banho frio no meu gato, ele acostumou. Gente, aí é uma outra coisa. Se ele acostumou desde filhote a tomar banho frio, então para ele não tem diferença. Mas o ideal é dar banho de morno para quente, até porque eles já são sensíveis. Então, por exemplo, num dia frio, você vai diminuir muito, vai cair muito a temperatura desse animal e ele pode entrar em choque anafilático. Então é muito sério a temperatura da água. Outra coisa, lembra do corte de unha, da limpeza do canal do canal auricular, que é o ouvido? No cachorro, a gente pode deixar até o corte de unha para depois do banho, não tem problema. O cachorro ele não machuca tanto a gente como o gato, até porque o sistema de proteção do cachorro é os dentes, ele não usa muita unha. No caso de gato, para ele se proteger, ele vai usar a unha. Então, para gatos, vocês não podem esquecer de cortar a unha desse gato antes do banho, porque provavelmente vocês vão voltar todo arrebentado para casa, porque eles vão grudar em você e não solta nunca mais. Então você tem que cortar, porque aí ele vai entender que ele vai conseguir só morder, e aí com as técnicas de contenção que a gente vai aprender no dia nas aulas práticas, a gente consegue manter esse animal. A gente lembra no negócio que eu falei para vocês que vai ter soprador, secador, que vocês vão ver lá? Gatos, eles podem usar o soprador e o secador junto. Mas aí a gente vai ter um adendo. Se esse gato é extremamente arisco, a gente não usa o soprador. O soprador, ele é muito barulhento. E se o gato ele já está com medo, você ligou aqui, você não pega mais esse gato nunca mais. Então a gente não usa. Na verdade, aí vamos colocar aí 80%, 85% dos gatos só vamos usar o secador. Aí vamos lá, como que a gente vai fazer? Por exemplo, os persas da vida que são extremamente peludos. Se você tem e o gato é muito arisco, eu recomendo que você leve num lugar que tenha secadora. Porque vão secar esse animal, vão colocar o animal na secadora e esse animal vai ficar lá e fica menos estressado do que ele ficaria dentro de um banho-tosa que não tem secadora própria. Então, o ideal seria isso. Mas se não tiver, não tem problema. Mas aí você sabe que a pessoa que você leva o seu cachorro vai sofrer muito com o seu gato, vai sofrer muito com o seu gato. Referente a banho, gatos não precisam tomar banho com frequência. Por quê? Se ele já te lambeu, vocês vão ver que a língua do gato é áspera. Por que aquela língua é áspera? Porque serve para eles se limparem. Os gatos se limpam. Para vocês terem uma noção, eles tomam banho muito mais do que a gente. Aquele tempo que eles estão se lambendo, eles estão, vamos dizer assim, entre aspas, tomando banho. Então eles não se sujam com frequência. Então se você der banho no gato de 30 em 30 dias, tá ótimo. A não ser no caso persa, que aí persa é o ideal dar banho nele a cada 15 dias, porque eles se sujam muito. De banho de gato, normalmente a gente vai usar o banho comum. Não vai utilizar muito outros tipos de banho, hidratação, a não ser que seu gato for muito peludo. Agora, se for o gato, por exemplo, aquele gato que não tem pelo, aí é outro tipo de banho. Normalmente ele vai usar o banho dermatológico, ele tem o shampoo próprio. Então vai depender muito da raça do seu gato. Mas de gato, resumidamente, é isso. O processo vai ser o mesmo do cachorro. Agora vamos para roedores. Que também, se você tem medo de gato, outros bichinhos que dão aí um problema. E roedores que podem tomar aqui e te dar banho. Vamos lá. Aqui vai entrar o rato de laboratório. O coelho. O porquinho da Índia.
hamster? Normalmente são esses que tomam banho. Aqui tem o furão? Tem, porém não é muito comum você ver esse bicho no pet shop. Daqui, o único que não pode tomar banho em banhosa, hamster. Vocês sabem como que é hamster, ele é desse tamanho. Então, como que a gente coloca esse bicho numa banheira que é extremamente grande? Então, esses bichos não tomam banho. Você pode dar banho nesse animal em casa. Como que se dá banho nesse animal em casa? Gente, o hamster é extremamente... Na verdade, todos esses daqui, os roedores, são extremamente sensíveis. Então, o hamster ele chega a ser ultra sensível. O que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que pegar um potinho do tamanho daquele animal, então é um potinho minúsculo. Vocês colocam um pouco de água e vão dando banho naquela água. Então, você pinga um pouquinho de shampoo e passa nesse animal. Se não quiser dessa forma, tem o banho seco, que é um produto que você espirra nesse animal. E aí ele fica limpo. Ou você passa um lenço umedecido nesse animal. Porque se você colocar esse animal debaixo do chuveiro, provavelmente esse animal vai morrer. Se ele não morrer na hora, que eu tenho certeza que morre na hora, ele vai morrer daqui 2 dias. Por quê? Porque ele é muita água para ele. Então, por isso que ele não vai tomar banho dentro do banho-tosa, só em casa. Hamster. Precisa tomar banho aí a cada... Se você cuidar bem, manter a gaiola dele limpa, de 6, 7 meses, eles têm que tomar banho. Porque também eles têm a língua igual do gato. Então, eles tomam banho com frequência, eles se limpam. O restante, todos eles tomam banho em banho-tosa. Vai funcionar da mesma forma que gato. Também tem que ser de morno para quente. Um adendo. Roedores têm que tomar banho só quando está quente. Eles não podem tomar banho no dia frio. Por exemplo, inverno, esquece de dar banho nesses animais. Por quê? Eles são extremamente sensíveis, como eu falei, então eles têm tendência a ter choque anafilático, eles têm tendência a ter queda de glicose. Esses animais, dentro do banho-tosa, é um serviço que, por exemplo, imagina que o porquinho da Índia é desse tamanho, é pequenininho, mas o valor do banho dele é de um cachorro de porte médio. Ele pode custar aí 35, 45 reais por causa da sensibilidade que é dar banho nesse animal. Então, pense que é um mercado que vocês podem entrar, porque está em crescimento. Existe aí mais ou menos aí 3 milhões de roedores dentro do Brasil. Então, é uma área aqui, é uma área específica, mas que você pode pegar. Por exemplo, aqui em Mogi, eu só conheço 2 pet shops que fazem esse serviço. Então, é um mercado que vocês podem entrar. Porém, vocês têm que ter um curso próprio para dar banho nesse animal. Então, por ele ser sensível, só pode ser no verão. Tem que ser quente. Por quê? Imaginem que o banho-tosa, vocês vão entrar, se vocês já entraram, vocês vão ver a diferença de temperatura. Dentro do banho-tosa é extremamente quente, porque é soprador ligado, secador ligado, é máquina, então, e é tudo fechado, então é quente. E lá fora tá frio. Você terminou de dar banho naquele animal, ele saiu daqui, ele vai na outra temperatura. Então, dá choque térmico. Então, esse animal você pode levar ele a óbito. Também, tendo esse animal, você tem que ter perto de você açúcar. Então, se o animal, você vê que esse animal está um pouquinho molinho, então você tem que colocar um pouquinho de açúcar na boca dele, porque provavelmente a glicose dele caiu. Queda de glicose mata o animal dentro da sua mesa de banho ou de tosa. Então, tem que tomar muito cuidado. Corte de unha vai funcionar da mesma forma de felinos. Porque o meio deles se protegerem é o corte de unha. Porém, coelho. Esses 3 aqui, eles também têm o dente. Eles sabem que o dente deles é forte. Então, você tem que saber segurar muito bem. Senão, eles vão grudar aqueles 2 dentinhos deles em vocês e vai fazer um machucado aí bem feio. Também, para você dar banho neles, você não pode ter medo. Muita gente tem medo de rato de laboratório, que é aquele branquinho com olho vermelho, que é difícil você ter. Então, você não pode ter medo desses animais. E tem que saber aí as técnicas de contenção para poder dar banho nesse animal. O banho vai funcionar a mesma coisa do banho comum. Vai usar o shampoo. Se o animal for peludo, vai usar o condicionador. Se não, não precisa passar o condicionador. Dentro do banho, vai aprender mais pra frente, tem a tosa higiênica, que eu vou explicar mais pra frente. Porém, roedores, normalmente a gente não faz tosa higiênica. Porque normalmente ele só tem 2 tetinhas. Normalmente o porquinho da Índia, ele só tem 2. E a pele dele é extremamente sensível. Então, se você não souber passar a máquina aí com cuidado, provavelmente você pode aí lesionar o animal, uma lesão muito que precisa levar ponto. Principalmente coelho. Coelho, a pele dele é extremamente sensível. Qualquer cortinho você consegue ver o interno dele. Então, tem que ter muito cuidado para cuidar desses bichos. Mas eles vão funcionar a mesma coisa do banho comum. Valores vai funcionar igual de cachorro, a gente cobra o valor do cachorro normalmente de porte médio, pequeno a médio. Então, é um serviço que você pode agregar aí valor para vocês. E que provavelmente, se alguém tiver
um desses bichinhos, a gente vai aprender em sala de aula a dar banho neles. Dentro do banho, existe, esse aqui eu estou falando só dentro do banho e tosa, mas existe outro tipo de banhos, que é os casos dos grandes. Quem que vai entrar nos grandes? Aí vai entrar cavalo, boi, enfim, ovelha. Imagina grandes, a gente chama como esses, que são os animais de porte grande. Aqui a gente não vai ter como, porque a estrutura não tem como a gente dar banho, por exemplo, num cavalo aqui dentro. Imagina um cavalo tomando banho aqui dentro, nem cabe. Mas sim, tem um serviço de cavalo. Quem for na hípica, se vocês forem numa visita técnica, lá vocês vão ter aí o banho. Mas hoje já tem alguns banhos diferenciados, que é o porquinho doméstico, que é aquele porco pequeno, já está indo pro pet shop tomar banho. Tem gente que tem aqueles porcos imensos que cuida como se fosse um cachorro, também vai no pet shop, mas não aqui. Normalmente pense lá em lugares que o pessoal tem dinheiro. Paulista, enfim, vamos pensar aí o pessoal que tem dinheiro. Então é o pessoal que gasta nesses bichinhos. Também é uma área que você pode se aprofundar se você queira. Falando disso, a gente vai ter aí, que eu estava falando antes, que é a tosa higiênica, que faz parte do banho. A tosa higiênica nada mais já diz, a higienização do animal. A tosa higiênica normalmente a gente vai fazer na barriga, no bumbum do animal e no tórax, que eu expliquei para vocês que é a almofada da pata. Isso aqui serve para quê? Para manter aquela área limpa, porque normalmente esses animais ficam com um tempo ficam com a barriga, principalmente em calor, eles ficam com a barriga muito no chão. Então aquele pelo, ele pode juntar sujeira, pode juntar fungos, enfim, pode juntar parasitas, então a gente tem que manter aquela parte limpa. E também serve para ajudar na temperatura do animal. Vocês sabem que o animal não soa. Então eles conseguem manter a temperatura, fazer a troca de temperatura pela boca. Então a barriga ajuda, porque se ele está muito calor e você está com a barriga dele limpa, ele consegue deitar, por exemplo, num piso que está extremamente gelado e cai um pouco a temperatura dele, já que você quis ter um cachorro que não é muito da nossa temperatura na sua casa. Um exemplo é o Shih Tzu. Se você tem um Shih Tzu na sua casa, um Lhasa, provavelmente esses animais fica igual ranzinha, fica com as perninhas abertas, com a barriga para cima. O que significa isso? Eles estão com muito calor. Então a barriga deles no piso serve para amenizar aquele calor. Então por isso tem que deixar aí sem pouco pelo, ou quase sem nada de pelo. Aí tem o bumbum dele, que é o ânus ali, não determinadamente ali, é na região ali perianal dele ali, a região fora, que se você passar a máquina ali nas pregas dele, você vai cortar. Então também serve para manter a limpeza, porque o animal ele não se limpa. Então quando ele defeca, ele às vezes, dependendo do jeito, se estiver muito mole, enfim, aquilo vai grudar. E aí, se você não tira aquilo, pode ocasionar até mesmo um tamponamento naquele lugar. Ou seja, o animal não vai conseguir mais defecar, de tanto sujeira que ficou aglomerada naquele lugar. Então, por isso que você não pode manter aquele lugar com pelo. Então, tem que deixar limpinho para não grudar, para ele não pegar um outro tipo alguma coisa. Então, aquilo também serve para ele. E o tórax, lembra que eu falei para vocês que ele tem gordura? Ele não tem muita coisa aqui, é só aquela molinho e muito pelo. Aquilo você tem que deixar sem. Por quê? Por ele ser gordura extremamente quente, o animal fica o tempo todo com ele no chão. É onde os parasitas aí adoram. Se você já viu, se você tem seu bichinho e ele já pegou carrapato alguma vez ou pulga, você pode ver que no vão das patinhas dele normalmente tem carrapato. Por quê? Porque é muito quente, o carrapato gosta desses lugares. Então, por isso que tem que tirar aquele pelo, porque é úmido, então pode dar fungo, pode dar dermatite, então aquilo tem que ficar bem limpinho. Então, por isso que a gente faz a tosa higiênica. Aí dentro da tosa higiênica vai ter variações que depois a gente vai explicar mais pra frente. Mas do banho, resumidamente, o que vocês vão ter aqui para fazer é isso aqui. Depois, o que a gente vai entrar? Que eu falei para vocês, que a gente ia finalizar hoje, em questão do banho, que vai entrar as tosas. Que aí já não é um serviço que vocês vão ter no curso, lembra que eu expliquei para vocês vão ter. Porém, vocês não vão sair profissionais disso. Aqui a gente vai ter as tosas comerciais, as tosas que são mais utilizadas aqui, vamos dizer assim, na nossa região, no Brasil, enfim. Então a gente vai ter aqui, no texto a gente vai trabalhar só com tosas comerciais, mas tem vários tipos de tosas que, se vocês quiserem aprimorar, vocês podem entrar nesse mercado. O que vai ser caracterizado tosa? Quando você passa no corpo desse animal. Tosa higiênica, ela vai entrar como banho. Então, passou a máquina no corpo,
mais de, vamos dizer assim, 50% do animal, ele já entra em tosa. Dentro das tosas, a gente vai ter a tosa geral. Esse aqui nem vou explicar muito para vocês. O nome dele já diz, geral, tudo. A gente vai tirar tudo desse animal. Em alguns casos, normalmente, vai deixar a cabecinha do animal e o rabo, mas isso aqui é mais questão de estética. Por exemplo, se você tem uma fêmea, normalmente você quer fazer laço nela, quer fazer ela, deixar toda ela emperequetada. Então a gente deixa a cabeça porque o cliente gosta daquilo, ou a orelha, por exemplo. E o rabo é a mesma coisa. Se o animal é um shih tzu, que tem aquele rabo que a gente fala que é de espanador, é bonitinho ter aquele rabo. Então tirar, às vezes, vai deixar ele menos. Não que ele não fique belo, porque beleza é, vamos dizer assim, que é relativo. Mas para você que é dono que gosta, talvez você não goste sem o rabo. Mas a tosa geral a gente entende que é para tirar tudo. E aí vai ter lâminas para fazer tosa geral. Vai ter a tosa geral de inverno e a tosa geral de verão. Mas a gente vai aprender mais para frente na prática. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas é para vocês saberem qual é as tosas que vocês vão aprender na teoria. Depois a gente vai ter as tosas comerciais, que a gente vai chamar. O que seria tosas comerciais? Como eu falei, são as tosas mais pedidas na região que você mora ou no país que você mora. Então, isso que a gente vai determinar como tosa comercial. A tosa comercial, você vai pegar um pouquinho de tosa padrão, que eu vou explicar para vocês mais pra frente, mas ela é um pouco diferenciada. Vai depender do clima que você tem, da moda do momento. Pensa que é igual cabelo. Igual a gente vê uma atriz lá bonita e aquela tosa fica a moda do momento. É a mesma coisa de tosa comercial. Hoje, as tosas mais utilizadas comercialmente. A bebê, que todo mundo que tem o shih tzu na vida acha essa tosa maravilhosa. As adaptador. E eu vou colocar aqui também, é um pouco diferente. Ela vai entrar como outro tipo de tosa, mas também entra na comercial. As exclusivas. A bebê, já diz o nome, para esse animal aparentar filhote. Então, normalmente ele vai ser, as patinhas vão ser um pouco maior, vai ser mais fofinha, mais arredondada, e a questão da barriga mais fechadinha. Por quê? Normalmente filhotes, se você que tem um bichinho sabe muito bem, questão de cachorro, quando ele é filhote, a parte que mais tem pelo é as patas. Aquele tem menos pelo, aquela carinha mais arredondada, porque ele está definindo ainda pelo. Lógico que isso aqui vai diferente. Por exemplo, isso aqui a gente está falando de pelos lisos. Ou pelos, pode ser até pelo fluffy, que é o poodle. Não vai entrar muito o SRD aqui, porque a gente sabe que os vira-lata, depende de quem ele cruzou, ele pode ter um monte de N pelos. Então ele não vai entrar muito nesse mérito. Mas vamos pensar nos cachorros de raça. Então, normalmente ele vai ter a carinha mais arredondada, a patinha mais fofinha. Então, essa tosa ela quer remeter a filhote. Então, por isso ela é a queridinha do Brasil hoje. A bebê é a queridinha do Brasil hoje. E também para quê? A tosa bebê serve para amenizar do calor. Porque você deixa o animal um pouquinho mais curto. Então, por exemplo, shih tzu, que não é ideal para aqui, não é um cachorro ideal para aqui, porque eles são de temperaturas frias, para ele, então, manter mais baixo. Outros animais que vão entrar aqui também, os primitivos, que é o chow-chow, os spitz, fazem tosa bebê por causa disso. Adaptador. O adaptador é o que vocês vão aprender aqui depois qual que é uma lâmina diferenciada, que vai remeter a tesoura, que é tosa na tesoura. A gente usa a máquina, a gente não usa essa palavra dentro do banho tosa. Aqui, para a gente aprender, a gente usa essa palavra. Mas para o cliente, você vai vender ele como tesoura. Gente, 90% das tosas que acontecem no bairro, que vendem para você como tesoura, usa isso aqui, ó. Adaptador, que elimina tempo. Aonde você vai ter esse serviço que vai usar somente tesoura mesmo? Lugares que você paga. Pets, aqui Mogi vamos ver, Pets, Polipet, Mojivete, enfim. O Aquapet. Então, são lugares que atendem um público que tem um pouquinho mais um bem aquisitivo. Porque, por exemplo, uma tosa totalmente na tesoura, ela demanda aí praticamente de 2 a 3 horas, só naquele animal. Então, às vezes, se você cobrar muito barato, você não vai ter retorno, porque você não vai poder colocar cachorro no seu pet quando você estiver fazendo ele. Então, por exemplo, igual vocês, às vezes, igual os alunos reclamam, eu paguei uma tosa R$80 na tesoura. Gente, R$80 não é nada. Se vocês pegarem aí todos os produtos que eu passei para vocês, que vocês precisam ter, insumos, enfim,
mais o tempo, o investimento que você fez no curso, e colocar aqui, se você tiver um retorno aí seu de lucro de R$5, é muito, tô falando sério, é muito. Então R$80 é extremamente barato. Então por isso que a gente usa o adaptador para facilitar a nossa vida. Mas se você quiser usar a sala tesoura, você pode. Mas normalmente esses serviços são acima de R$120, dependendo do porte do cachorro. Isso aí eu falo a partir, um Yorkshire desse tamanho, ele vai custar mais ou menos R$120 para você fazer esse serviço, porque demanda tempo. Não é igual a gente, pensa que o cachorro não é igual a gente, fica sentadinho lá, esperando cortar e fica quietinho. Pensa que é igual um bebê, que não para, quer te morder. Então a gente tem que cobrar um valor a mais. E por último, a gente vai entrar nas tosas exclusivas, que a gente vai finalizar a questão de tosas. No texto vai ter outras tosas, mas o que eu vou passar aqui é o que vocês vão aprender. Nas tosas exclusivas, o que vai acontecer? Exclusiva já disse, você vai avaliar o cachorro, você faz uma avaliação, sem pensar assim. Vamos pensar. O cliente sempre vai falar para você que ele vai vir com você com uma foto, às vezes acontece, ele vê, eu quero esse cachorro aqui. Só que você olha para a cara do cachorro, o cachorro às vezes tem problema na coluna, ou ele tem a boca torta. Enfim, aquela tosse que o cliente quer não vai ficar naquele cachorro. Então a exclusiva serve para quê? Você vai sentar, aí você tem que ser um bom profissional. Você vai ter que sentar com o dono, com aquela foto maravilhosa que ele veio para você, você vai falar assim, ó, pega seu cachorro, você vai pegar o cachorro do cliente, vai mostrar a foto, fala assim, ó, eles são de estruturas diferentes, são diferentes, a pelagem é diferente desse cachorro, esse cachorro provavelmente ele já foi criado para aquele tipo de tratamento. E juntamente com o cliente, para não afetar a saúde desse animal, você vai definir uma tosa para ele. Então as tosas exclusivas, elas não vão elas vão entrar como comercial, porque é utilizado muito no Brasil, mas ela é meio separado também. Porque ela não vai parecer com nenhum. Cada um vai ter um estilo. O ideal seria isso. Mas normalmente se você leva o seu cachorro no pet shop, repara, você nunca reparou, fica uns minutos lá e repara os cachorros que estão saindo, que estão prontos. Normalmente eles vão ter o mesmo rosto. Por quê? Porque é a marca do tosador. Então ele vai entrar como exclusiva. O ideal seria cada cachorro ter uma tosa exclusiva, mas normalmente aquele grupo de cachorro ele vai ter a marca do pet shop. Então normalmente se o tosador ele gosta de manter muitos cachorrinhos arredondados, normalmente 90% dos animais que ele faz é o rostinho arredondado. É um ou outro que ele faz diferente porque o cliente insistiu muito. Mas normalmente ele vai ter o rostinho arredondado. Ou se for quadrado, então é a marca do tosador. Então é por isso que a gente às vezes define. Por que algum tosador tem os tosadores premiados? Porque a cara dele, ele faz uma tosa assim maravilhosa e todos os cachorros ficam assim. Então por isso que vai entrar as exclusivas. Depois a gente vai ter outras tosas que vai entrar o streaming, o stripping, que eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque são tosas que vocês precisam fazer cursos e aqui vocês não vão muito utilizar. Mas enfim, da segunda aula foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando no WhatsApp, que eu vou explicando para vocês. Até mesmo das outras tosas que eu mandei no texto. E aí a gente vai trabalhar. Mas o que a gente vai trabalhar em sala vai ser essas três aqui, ó. As exclusivas, adaptador, bebê, na verdade 4. E a geral. Que é o que vocês, se vocês quiserem trabalhar e quiserem entrar no mercado de trabalho, é o que vocês precisam saber no mínimo aí essas, tá bom? Então, beijo para vocês e até a próxima.